Boa tarde. Hoje, na sexta-feira, logo depois daquela quarta-feira de cinzas, né? Dia 8 de março de 2019, 15 para as 3, dando sequência ao assunto que eu comecei na quarta-feira de cinzas, e sempre nós realizamos em trilogia, vimos a primeira parte, tudo está ligado a tudo, e agora nós estamos para iniciar a segunda parte. Essa segunda parte, antes, porém, gostaria de dizer que eu não edito os vídeos são todos ao vivo mesmo. Os vídeos, eles contêm as imperfeições, contêm os atropelos, como se fosse um colóquio mesmo, né? Não é que eu não faça uma espécie de preparo, né? Faço um roteiro. Nosso roteiro hoje é o veículo universal, os compromissos aceitos, as doenças kármicas e as adquiridas, os merecimentos com as curas, a compulsoriedade. E eu digo ali, aguardem a terceira parte de Tudo Está Ligado a Tudo para a próxima live, que é a depuração. Então, a gente encerrará o ciclo na terceira parte, com a depuração. Então, nós vimos na quarta-feira, no dia 6 de março, hoje é dia 8, né? Anteontem, nós vimos algumas questões relevantes de tudo estar ligado a tudo. Vamos começar por onde nós estávamos, naquela primeira parte, sobre o veículo universal. Esse veículo universal que liga tudo a tudo, que liga todos a todos, que liga o universo ao universo, onde o tudo está em cada parte, né? Nós somos formados da mesma energia, e quando essa energia é muito concentrada, muito condensada, nós temos até os planetas onde nós habitamos, que vestimos essa roupagem. Então, esse veículo universal, muitos falam em éter, formação etérea, éter universal. Eu chamo aqui de veículo universal. Quem quiser dizer a palavra fluido, pode falar fluido universal, pode falar a água, né, que é o correspondente. É um veículo que une tudo, né? É como se tivesse aquela volatilidade, né? Porque não existe o nada, né? Inclusive, Aristóteles dizia, né, depois de todo mundo ter estudado, até o Dirac ter feito a fórmula que une a relatividade à física quântica, até chegar no Dirac, todo mundo achava que existia o vácuo, que existia o vácuo absoluto, o nada, né? Mas Aristóteles já dizia que a natureza, ela conspira para que o nada não exista. Ela está sempre ocupando, de alguma forma, hoje em dia fala até em antimatéria, antielétron. Bom, seja pela física quântica, seja pela religiosidade, seja pelos sentidos múltiplos que o ser humano tem, que ele pouco conhece, nem mesmo os que ele conhece, ele se aprofundou para saber como funcionam na sua totalidade, na sua integralidade. Nós podemos continuar aquela questão do quem ama não adoece, porque essa energia é a energia mais purificadora que tem. E ela só consegue ser exercida se você se direciona a alguém, a pessoas, né? E ela vai ser de grande relevância se você estiver dirigindo esta sua energia de amor e dedicação aos que mais precisam. E, de repente, os que mais precisam são aqueles que são os mais odiados. Por incrível que possa parecer, os mais necessitados são os que são mais odiados, os que são mais infelizes, os que são mais tristes, né? Sem tirar os que estão doentes, né? Que são, de alguma maneira, doentes ou estão doentes, com alguma anomalia, alguma deficiência, e que precisam do nosso amor, aqueles que necessitam, precisam de mais cuidados, mais amor. Evidentemente que isso não tem nenhuma dúvida, né? Porque os que já estão plenos de vigor físico, mental, espiritual, eles precisam de se integrarem, né? Precisam se integrar, na verdade, melhor falando, precisam se integrar para que consigam fazer o veículo dessa energia amor
consiga espalhar e chegar em cada um desses que estão necessitados. Então, assim, hoje poderíamos falar dos compromissos aceitos. Nós aceitamos os compromissos. A partir do momento que nós nascemos aqui, nós aceitamos todos os compromissos. Quais compromissos seriam esses? Aqueles que nós combinamos lá atrás, né? Geneticamente, se alguém quiser dizer que seja geneticamente, já que cada célula espiritual corresponde a uma célula carnal. Então, existe o ligado a tudo, né? Quer dizer que o perispírito, o corpo do espírito está ligado a uma carne do ser humano. Se você ler o livro Evolução em Dois Mundos, poderá notar que existe. Cada célula carnal corresponde a uma perispiritual que está abrigando, que está fazendo um invólucro do nosso espírito. Quais são os compromissos aceitos? A gente considera que a gente tem que resgatar as nossas dívidas, né? No mundo espiritual, nesse interregno, nesse intervalo, que às vezes dura 20, 100 anos, você assim, peraí, eu vou lá, vou consertar a situação, eu vou querer ser o pai daquela menininha, eu preciso ser irmão daquela pessoa, eu tenho que ser colega de turma daquela pessoa que já está lá, ou já está indo para lá, eu preciso ir para lá também, nós temos algumas diferenças, temos que aceitar, eu tenho que ajudá-lo. Então, existem esses compromissos que você coloca como missão. E, evidentemente, que aquele sentimento que você tem em relação àquilo ali, tem um germen ali, adormecido, que pode eclodir, né, como uma doença. Você pode até ter a doença. Agora, você ser doente é diferente. Você adoecer facilmente, ser doente é muito difícil. É muito difícil você, com aquele germenzinho, você ficar doente. E ser doente, mas você pode ter uma outra doença, que é uma doença kármica. Você adquiriu aquilo, né, de alguma forma, relações, interações, daí eu recomendo que assista o primeiro vídeo, que está lá no YouTube, né, no meu canal, João Carlos Souza Lima Figueiredo Coruja JF, você vai poder ver que existem relações e interações que provocaram sentimentos não muito bons, de ódio, rancor e mágoa, que podem deflagrar uma doença que fica no perispírito registrada e, dependendo da sua atitude, poderá vir a eclodir na carne. O que não é de todo ruim, desde que você consiga curar, né? A doença não é curada, né? Curada é o ser que não vai ter mais a doença doravante. Já que nós somos indestrutíveis, é a carne que perece, você vai com o espírito sem carregar mais aquela doença. Ela fica temporariamente ali com você, depois você abandona porque você depurou, que é a terceira parte da nossa trilogia, Tudo Está Ligado a Tudo, que vai ser no terceiro vídeo live, dito como, tendo o título A Depuração. Então, vamos que a doença tenha sido kármica, mas acontece que tem as doenças adquiridas, que é o suicídio lento, com cigarro, com muito álcool, com muita droga, com muita carne, com muito tudo. Com muita água, com nada de água, com nada de carne. A carne é remédio para quem tem um sentimento bom lá dentro, a carne vem. Agora, tem verdura que é veneno para quem sente muito ódio lá dentro. Então, essa questão de o que você está comendo, né? Tem um mestre que dizia que não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai. Daí a carne poder ser remédio e a verdura poder ser veneno, porque o veneno está nela. Como você está digerindo aquela verdura, é que é o problema. Como você processa aquilo com as suas energias. Então, você tem as kármicas, você tem as doenças adquiridas, tudo por relações que você tem com a matéria, no excesso capital ou na escassez capital de alguma coisa, no exagero, na carga, energia que você coloca nas coisas, né? Naquela ira hormonal que você exala. Então, o feronômio ali, no caso, pode ser crucial ou pode ser simplesmente avassalador. Então, você vai ter que encontrar o caminho do meio da virtude, né? E aí você fica pensando, mas e como é que se processa a cura? A cura, às vezes, se processa em vida, pelo merecimento. Então, assim, o amor, ele faz uma autocura, ele dá um merecimento, você dá um mérito a si mesmo. Você se dá um mérito porque você consegue resgatar em vida. Não é difícil, não é impossível. Tem aquelas pessoas que ditam, dizem, professam
e proliferam, explanam, explicitam e propagam que houve um milagre, o milagre é o amor mesmo, a fé e o amor. Você tem fé que você tem que proceder de uma certa forma, veicula o amor e aí vem o milagre, que é uma reação positiva. Agora, quando a reação vem negativa, você não diz que você cometeu muitos ilícitos que poderiam deflagrar numa prisão ou numa doença grave. Você não diz isso. Agora, quando tem mérito, a pessoa diz milagre. O milagre nada mais, nada menos, porque não existe o sobrenatural. O milagre nada mais, nada menos é que um efeito positivo de uma ação, que é uma reação. Você usou bem o veículo universal, então você teve revertido aquilo para você. E por que o sobrenatural não existe? Porque tudo é natural, você só não consegue explicar alguns naturais, alguns fenômenos naturais. Não existe nada sobrenatural. Foge à capacidade científica, foge ao sentido de muitos, mas não foge de alguns. Existe a luz do entendimento para pessoas muito iluminadas que conseguem enxergar, sentir, estudar, porque não se estuda só no plano terrestre, se estuda no plano espiritual também, e existe até a comunicação por veículos, que um dia a gente pode falar como se comunicam. Existe comunicação até eletrônica hoje em dia. Até eletronicamente já estão tentando ver se conseguem realizar alguma comunicação. Isso já não é de hoje, que é o estudo da transcomunicação. Quem quiser estudar, a expressão é essa. Então você tem lá a cura, mas você também tem a compulsoriedade, Você tem a reencarnação compulsória. Aquele camarada precisa reencarnar ali. E precisa ser a última, às vezes, porque agora você não vai reencarnar mais nesse lugar bom que é a Terra, não. Porque tem planetas lá que a sua inteligência é solicitada e o seu amor ainda não está muito bom para você continuar na evolução desse planeta, que vai melhorar depois do terceiro milênio realmente definido, Então, assim, a compulsoriedade, você tem o merecimento, você tem uma oportunidade, uma dádiva de viver, daí o aborto ser uma coisa totalmente execrável, porque você impede aquele milagre maravilhoso, que é aquela ação planejada da criança vir e nascer e poder desenvolver as suas aptidões, ter as experiências, relações, se depurar, melhorar, evoluir. Então, existe essa questão também da compulsoriedade. Senão, aquele ali a gente vai ter que adormecê-lo, ele precisa vir para aqui, porque senão ele não vai para frente. Então, você explica o porquê você vem com certas pessoas ao seu redor, por amor, por graves relações anteriores, com doenças, com possibilidade de cura em vida, tem toda uma gama, e cada caso é um caso, vai tudo depender do método de cada um, porque cada um segundo as suas obras. Então, não existe regra, não existe uma regra que se aplique a todos o tempo todo. As regras são aplicadas individualmente, segundo os méritos das pessoas. É claro que a lei eterna é imutável. Aquele parâmetro, aquela via é imutável, inclusive do livre-arbítrio, que poderá, uma hora ou outra, ser interrompido, porque pode fazer mal para muitas pessoas que poderiam ajudar muitas outras. Então, às vezes, é interrompida uma determinada missão até com desencarne. Até aquela questão de falar assim, não dá mais para aquela pessoa, vamos ter que influir de alguma forma para que outros consigam melhorar o planeta. E é o que acontece com magnetização, desmagnetização da Terra, não reencarnam mais espíritos assim, a compulsoriedade já está acabando para a Terra, não vai ter mais necessidade de espíritos em reencarnarem compulsoriamente na Terra, mas compulsoriedade vai existir para outros planetas que estejam no primeiro, segundo estágio. Nós estamos no terceiro, daqui a pouco indo para o quarto, dependendo dos méritos dos terrestres, nessa reformulação da nova consciência para a nova era, nesse terceiro milênio, que em 2062 já estará no seu pleno desenvolvimento. Falta pouco. O terceiro milênio, que é a nova era, essa nova era, não se iniciou em 2001, no dia 1º de janeiro de 2001. Esse terceiro milênio tem ainda uma geração ou duas ou três para que desenvolva o início dele. Nós estamos na transição planetária. Quem quiser estudar um pouco sobre isso, é só procurar o Divaldo Pereira Franco, que tem muitos livros a respeito disso antes, e agora tem esse aí chamado Transição Planetária. Então, isso tudo está ligado a tudo,
é interessante porque o fluido universal, essa comunicação por amor, por energias melhores, é que faz com que essa lei eterna seja cumprida, de alguma forma ou outra, dando livre-arbítrio para a pessoa aprender por si mesma, porque ninguém ensina ninguém. Você aprende com a sua própria experiência, ou se você tiver a experiência de ter bom ouvido para escutar o mestre. Tem que sempre escutar alguém que já possa te iluminar um pouco mais, e vai aparecer, né? O mestre só aparece também quando o discípulo está preparado, porque o mestre não adianta ele querer falar para um discípulo uma coisa que o discípulo ainda não vai entender. Então, o mestre também só aparece quando o discípulo está preparado para ouvir. Ele tem que ter um mínimo de formação para poder entender. E na próxima live, que será daqui a 2 dias, eu tenho que preparar, é a depuração. Para que entendam como que dá o processo da cura realmente, como que o perispírito fica depurado numa próxima etapa, às vezes em vida, às vezes no hospital espiritual depois do desenlace. Um abraço para todos vocês e um bom final de semana para todos.